Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Paloma Albuquerque, especialista em lançamentos imobiliários de alto padrão em São Paulo. Paloma, seja muito bem-vinda ao Vem Pra Mesa. Obrigada, Sérgio, pelo convite. É uma grande honra estar aqui hoje. Você sabe como eu esperava, você que estava na sua lista espera há 2 anos. Vocês veem como é difícil estar aqui, gente, trabalhar bastante, mas é uma grande honra. Obrigada pelo convite e espero que seja um bate-papo muito, muito bom para todo mundo que está assistindo. Com certeza. Estamos abrindo a temporada 23 do Vem Pra Mesa, agora numa casa nova, no estúdio novo. Um ano com muito trabalho que temos pela frente, um ano desafiador para o mercado imobiliário. E começando aqui com o pé direito, com a Paloma, que tem uma história muito legal, chegando em São Paulo, ela vai contar um pouquinho dessa trajetória. Você que está nos assistindo no YouTube, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário aqui, que a Paloma, a Gabi, quase falei Gabi, depois ela vai contar porque Gabi e Paloma, ela vai olhar tudo, vai responder. E se você está no Spotify também, inscreva-se no canal, siga o canal no Spotify, que é super importante a gente passar mais e mais a mensagem para mais gente do mercado imobiliário. E antes da gente começar, quero fazer um agradecimento ao nosso patrocinador, a Plano & Plano. Um abraço lá para o Everton, toda a turma da Plano & Plano. Você, corretor de imóveis, venha trabalhar em uma das houses Plano & Plano. São profissionais experientes, reconhecidos no mercado para te orientar e ajudar a desenvolver a sua performance e muito mais. Os melhores programas e campanhas de incentivo, cashback faixa preta, super conhecido no mercado. Venha prosperar na Plano & Plano. São mais de 10 mil unidades lançadas e só em 23 tem muita coisa ainda para lançar. Faça parte da família Plano & Plano. Tem um link na descrição desse vídeo, tem um QR Code também na tela para você se cadastrar e tomar um café lá com o pessoal da Plano. E Gabi, como é que você virou Paloma aqui em São Paulo? Conta essa história aí. A gente já se conhece de longa data, né, Sérgio? 2018, eu estava olhando aqui no Instagram, a gente começou a conversar nas redes sociais, você ainda em Fortaleza. Ainda era Gabriela dos Imóveis. Ainda era Gabriela dos Imóveis. Sim. Eu era Gabriela dos Imóveis, né, lá em Fortaleza, que foi onde eu comecei minha carreira de corretora de imóveis. E quando eu vim para São Paulo, quando eu tomei a decisão de vir para São Paulo, das decisões mais difíceis foi essa mudança de nome, né? Algo que algumas pessoas não entendem, acho que é algo bem específico do mercado de São Paulo. A gente vê que tem outras empresas também que aplicam essa alteração de nome. E quando eu vim para São Paulo, já tinha, na construtora que eu trabalho, o nome Gabriela. E para eu poder entrar na equipe da House, eu tinha que mudar o nome, tinha que escolher um outro nome. Eu tinha já um carinho pelo nome Paloma, por algum motivo me chamava a atenção esse nome. E, na verdade, a gente não escolhe, né? A gente envia lá as opções de nomes, o que tiver disponível. Você manda algumas opções. Isso. E entre as opções que eu enviei, Paloma foi o nome aprovado. Então, eu virei Paloma da noite pro dia, tive que mudar o Instagram, tive que mudar o YouTube. Mudou tudo. Mudei tudo, tive que... Suas amigas de infância não entendem até agora. Você mudou de nome. Até hoje eu recebo mensagem das pessoas falando assim, eu tô há muito tempo te procurando, mas nunca que eu imaginar que você tinha virado Paloma. E eu recebi muita crítica também, essa mudança de nome, né? Do mercado, né? O Clevinho, a Aline Pontual. De outras cidades. Falou assim, não faz isso, você tá estragando o nome que você já construiu, como é que agora você vai começar isso? Então, foi um processo no começo de adaptação, mas eu tinha muita certeza de que tinha um porquê dessa mudança de nome, e se fosse isso o empecilho para eu entrar em uma grande incorporadora e realizar um sonho de vir para São Paulo, valia pagar esse preço. E deu super certo, né? Ou até uma imobiliária também grande teria que mudar de nome. Isso não compete só uma house incorporadora, é realmente uma regra que se utiliza em São Paulo, até para se um cliente chegar lá e não ter 2 pessoas com o mesmo nome. Se já tem problema com 50, com nomes únicos, imagine se fosse nome repetido, né? Não, mas com qual Gabriela você falou? Com a Gabriela Albuquerque ou a Gabriela Silva ou a Gabriela Lima? Perfeito. E você focar no cliente, entender
que para ele também facilita essa identificação dentro do processo, você começa a entender que realmente faz parte, é importante essa alteração de nome, até para uma questão de logística do processo de venda, de identificação ali na entrada, é para o meu bem, né, para o benefício do corretor, porque para quem sabe que em lançamento, quando você vai num plantão de vendas, tem uma recepcionista e sempre faz uma checagem. E essa checagem, ela pergunta, você já foi atendido por algum Exato. corretor? Então, isso é um ganho já para o corretor, em alguém blindar ele ali, se ele já fez um atendimento preliminar. E se ficar identificado, ele falar o meu nome, Paloma, eu já tenho direito ali à participação na venda muitas vezes. E você é formada em Direito. Você é advogada. Eu sou advogada. Doutora Gabriela ou doutora Paloma? Paloma não, doutora Gabriela. Eu sou Paloma, Gabi, como você preferir. Você se formou em Direito em Fortaleza? Eu me formei em Direito em Fortaleza, fiz uma parte da faculdade no Rio também. Por isso o seu amor ao Rio. Depois a gente vai falar do seu amor ao Rio. Você vai pro Rio a cada 3 meses? No máximo. Eu digo que o Rio é o meu lugar no mundo, assim, é o lugar que eu me sinto... Eu consigo recarregar minhas energias de uma forma que em nenhum outro lugar eu consigo. Então, por isso carnal. A minha ligação... É uma ligação forte que eu tenho com aquela cidade. E você é filha de... Você nasceu numa família... Seu pai trabalhou ou trabalha com imobiliária já há algum tempo? Meu pai é corretor de... A gente fala que é corretor de profissão, que é aquele que nunca assinou uma carteira, já começou como corretor de imóveis com 18 anos, teve uma escola de 10 anos no mercado do Rio, depois ele foi para Fortaleza, teve uma oportunidade, justamente a gente estava falando do Ronaldo com o pai do Ronaldo, na Colmeia, que foi onde eu comecei. A Colmeia em Fortaleza foi sua primeira... Foi sua primeira empresa, sua primeira construtora? A minha primeira empresa foi a Colmeia, e eu já tinha uma ligação muito emocional, porque meu pai tinha trabalhado lá há mais de 10 anos, então eu morava num prédio da construtora, eu conhecia todos os projetos já, então... Isso ajudou, essa identificação ajudou muito, porque você tem muita mais segurança para vender aquilo que você é cliente, né? Que você conhece realmente os processos. E meu pai foi para Fortaleza, conheceu o Ronaldo no Rio, na Júlio Bogorici, meu pai era da Júlio Bogorici, do Sérgio Dourado, não sei se lembra, é uma escola antiga do Rio, mas bem reconhecida, uma tropa de elite de bons profissionais. E ele foi para Fortaleza e pegou a época que a Beira-Mar estava em crescimento. Não tinha esses prédios de alto padrão, não tinha esses edifícios altos. Então, meu pai pegou aquela fase de lançamentos da Orla, e foi onde ele fez o grande pé de meia dele, ficou muitos anos, depois ele teve imobiliária, e aí eu com 18, 19 anos eu já ajudava meu pai na imobiliária com locação. E aí foi aí que eu tirei também o Cresce com 18 anos. Mas você trabalhou como bancária no Rio? Trabalhei. Antes de Fortaleza. A minha história é um pouco... eu digo que eu sou uma cidadã do mundo. Em qual banco? Eu fui gerente do Itaú e do Santander, de alta renda, no Rio de Janeiro. E, na verdade, a minha história é assim, eu estudei até os 19 anos em Fortaleza, depois fui fazer uma parte da faculdade no Rio, me danei demais, e aí meu pai volta para cá, que senão você não vai se formar, e voltei para Fortaleza, terminei a faculdade, e quando eu terminei a faculdade eu fui para o Rio, aí no Rio que eu trilhei a carreira de bancária, aí fui morar fora do país, quando voltei decidi ser corretora em Fortaleza, e realmente, né, fazer a transição de carreira, e depois estou aqui em São Paulo. Agora, você estudou fora, você estudou em Dublin? Dublin. Quanto tempo? Fiquei 8 meses em Dublin. E você já falava inglês ou aprendeu inglês lá? Na verdade, comecei a fazer inglês com 10 anos. Então, meu você já pai... falava, você só aperfeiçoou lá. A gente acha que fala quando tá até aqui. que vai morar fora, né? Até que você vai morar fora e você fala, eu não sabia inglês, realmente eu aprendi lá. Mas te deu uma bagagem de vida extraordinária. Morar fora é uma experiência de vida, né? Eu aconselho isso para qualquer pessoa. Eu acho que foi uma das experiências mais gratificantes e que me amadureceram mais como pessoa. Chegar no exterior e ver que você, muitas vezes, está num lugar, mas não pelo que você fez, e sim porque outras pessoas já fizeram por você. E se você não tivesse isso, como seria a sua história? Porque você chega lá fora, você não é ninguém. Então, você trabalhava lá? Na verdade... Alguns bicos. Eu fui para lá, quis fazer bico, mas eu falei assim, não...
financeiramente não compensava pelo o esforço que era. Então, eu decidi tirar esses 8 meses, fiz uma faxina, fiquei de babysitter, mas minha vida foi um inferno. O menino era muito danado, ele infernizava a minha vida, ele não deixava eu dormir, enfim. E então, eu trabalhei, fiz alguns bicos lá fora, mas eu mudei meu gosto musical, eu mudei minha forma de ver o mundo, comecei a apreciar a arte, comecei a apreciar outros valores, comecei a ver que nem sempre que a gente fala como verdade absoluta aqui, existem outros mundos, e isso abriu muito a minha mente sobre a vida. É por isso que a gente tem a Missão Alto Padrão aparecendo aqui na tela, é um projeto que a gente começou em 19 e a gente faz aqui em São Paulo a Missão Alto Padrão, e a missão hoje saiu para fora. A gente tem Dubai, tem Nova York, e é uma oportunidade muito de quem não conhece outras culturas conhecer. Lógico que a gente leva para o mercado imobiliário, mas é uma experiência de vida, lógico, uma semana, não são 8 meses. Mas é legal que algumas pessoas que vão conosco nunca saíram do país, então se encorajam de vir conosco, porque é um grupo, a maioria não fala inglês, então a gente vê essa transformação quando uma pessoa sai, mesmo por uma viagem curta, né? São pequenos detalhes, né? Assim, às vezes um insight que você pega, um diferencial ali, você já traz e aquilo já volta 2, 3 vezes para você. Sim. Então, imagina uma imersão com vocês, fora do país, guiada, dentro de um mundo do mercado imobiliário. Então, isso tem um valor imensurável. E aí você volta do intercâmbio e já entra como corretora, é isso? Isso. Eu voltei da Irlanda. Quando eu voltei da Irlanda, eu antes estava morando no Rio de Janeiro. E aí meu pai falou assim, vem para casa um pouquinho, que você já ficou muito tempo fora e sem poder escolher ou pensar sobre a sua vida. Porque quando eu fui para o Rio, eu fui com a mochila nas costas, fui com um dinheiro, acho que eu tinha R$1.000, e eu tinha que dar certo. Eu não podia escolher as oportunidades que eu ia pegar. Eu tinha que pagar conta, eu tinha que viver. Ou seja, eu fiquei muito tempo sem poder pensar ou refletir sobre a minha vida. Então, quando eu voltei do intercâmbio, meu pai fez essa sugestão, né? Como um pai, sabe? Né? Ele fala, vem para casa, pensa, descansa um pouco e para você tomar a sua decisão. E aí, quando foi nesse tempo que eu fiquei em Fortaleza, meu pai me levava todo dia para caminhar ali na orla, na beira-mar, e aí meu pai, muito sábio, falou assim para mim, eu preciso ter uma conversa com você muito, muito dura, mas eu preciso te contar alguns segredos da vida que eu pensei que você iria descobrir sozinha, mas eu tô vendo que você está aqui com 32 anos e você ainda não descobriu. Então eu vou te falar, os sonhos que você tem, nenhum trabalho vai te dar. O seu carro, o seu apartamento, as suas viagens, tudo que você veio fazendo até agora pode te ajudar com conhecimento, mas não vai te levar onde você quer. E aí ele falou assim, você está vendo aqui essa orla, essa beira-mar, todos esses imóveis, todos são meus, eu posso vender, diferente de um empresário que tem que comprar uma mercadoria, investir um dinheiro, estocar, para ver se consegue vender. A gente já está com a mercadoria mais cara, a melhor mercadoria do mercado, os sonhos de todas as pessoas. Por que você não vai trabalhar com isso? Você vende seguro, consórcio, crédito, relacionamento e não ganha nada por isso. Que momento que você vai entender que a única profissão que pode fazer você realizar seus sonhos dentro da sua realidade, que você não é gênio, você não consegue criar nada diferenciado, você é uma profissional mais uma. Então, o mercado imobiliário pode ser que seja uma opção de você conquistar. Ela vai te dar essa possibilidade. Vai depender de você. E aí ele falou assim, tá vendo aqui essa orla? Não tem empregado aqui, não tem comerciante que não seja bem sucedido, não tem pessoas em altos cargos e muito bem sucedidas, mas tem corretor de imóveis. Porque eu moro aqui, o Caio mora aqui, o Serginho mora aqui, a rapaziada está toda aqui. Ou seja, é por aqui que você vai virar o jogo.
E você vai conquistar seus sonhos. E aí te convenceu. E aí você começou no dia seguinte. Na verdade, eu tive um processo, como uma boa capricorniana, com ascendente virgem. Eu sou muito de planejar, e enxergar, e estudar, e me preparar para o próximo passo. Então, ao invés de já entrar, eu fui pesquisar o mercado. Aí eu fui fazer o curso do Broker Hunter, do Rodrigo Lucena. Você fez Guilherme Machado? Fiz Guilherme Machado, fiz curso de avaliação de imóveis, vídeos magnéticos. E aí eu comecei a estudar o mercado. Liguei para o Diogo da Souza Gomes, o Diogo Vitor, liguei para eles e falei assim... E aí, como é que eu tô entrando, mas não sei, o que eu faço? E aí eles, já tô te mandando um livro, assim, 5 dias depois o Vitor me mandou um livro. Isso em 2018. A gente tá falando em 6 anos atrás. 2018, 6 anos atrás. Ele já me mandou um livro para eu ler e falou, eu acho que você vai por esse caminho. Só que cada um tem uma visão, um fala, vai para lançamento, outro vai para terceiros, outro vai para imobiliária, vai para uma consultora. E aí eu fui ouvindo essas informações com pessoas que eu sabia que já tinham chegado onde eu queria chegar e tomei a decisão de entrar na Colmeia, na house da Colmeia, porque eu acreditava na empresa e tinha já uma ligação ali emocional e eu queria entrar no alto padrão em lançamento. E ali dentro das opções que eu tinha em Fortaleza, era que eu tinha acesso, né? Então, essa foi a minha... Foi como eu comecei. E aí eu comecei na Colmeia, com 3 semanas eu já comecei a vender. Tinha o Tony lá, né? Ainda tá lá, Tony, o Ronaldo, o doutor Tacílio, doutora Virgínia. E eu fui muito recebida, fui muito acolhida e fiquei lá 2 anos, que foram anos maravilhosos, que eu fui muito feliz, que eu tive grandes resultados. E aí, só lembrando do período de Dublin, na Irlanda, nesse período você começou a usar a internet, que você já tinha me contado isso, até para se comunicar com o Brasil, mas para postar o seu dia a dia. Então, essa, entre aspas, a Paloma mais digital, influencer, criadora de conteúdo, surgiu na Irlanda. Você já tinha esse hábito de postar a sua vida inteira? Foi muito engraçado, Sérgio, porque quando eu cheguei na Irlanda com 2 semanas, eu errei a senha e apaguei o meu Instagram. Ou seja, o meu Instagram que eu vinha fazendo no Brasil, morreu. Que eu já morreu. Eu fui excluir para desativar temporariamente, eu excluí definitivamente, nunca mais consegui recuperar. E aí eu fiz um Instagram novo lá, comecei a postar os dia a dia, e 3 meses antes de voltar para o Brasil, eu falei assim, nossa, eu estou fazendo um intercâmbio, tendo uma experiência, e eu não estou compartilhando isso com as outras pessoas. E então aí eu comecei a gravar, eu indo para a escola, eu chegando em casa, a minha rotina de intercambista. Documentar o seu dia. Documentar o meu dia. Então, quando eu voltei pro Brasil, eu já tinha esse hábito de fazer ali alguma brincadeirinha. Pra você era natural. Uma brincadeirinha de gravar e ser gravado e fazer os stories, mas não tinha algo planejado ou intencional. Foi algo de brincadeira, realmente, que começou. Então, essa familiaridade com o digital, ela surgiu de uma espontaneidade sua. E aí, quando você entra como corretora, você decide mergulhar de vez no digital. Como é que foi essa... Eu lembro que você tinha, quando a gente começou a se falar em 18, você tinha 4, 5 mil seguidores, nem isso. Sim, época. Sim, tinha Hoje você pouco. está com mais de 60 mil. Então... Sim, tinha pouquíssimo. Quando eu vim para São Paulo, eu tinha 6 mil. Você tinha 6 mil quando você veio para São Paulo. Quando eu vim para São Paulo. E você veio para São Paulo em 2020. 2020, na pandemia. Antes da pandemia ou na pandemia? Na pandemia. Na pandemia. Dia 13 de junho de 2020. Pandemia, assim, um momento difícil do país, do mundo. E você avisa seu pai que você vai para São Paulo. Qual é a reação dele? O meu pai falou... Meu pai falou que eu estava desgraçando a minha vida. Ele falou, você está fazendo a pior escolha da sua vida. Você vai desgraçar a sua vida indo para São Paulo. Eu ouvi também o meu gerente que eu tinha na época, ele falou assim, eu fui, não deu certo, fiquei lá, não é o que você está imaginando. Todo mundo achava que eu ia voltar com um rabinho entre as pernas, digamos assim, falando... Porque é difícil o mercado aqui, né? É assustador, é diferente. E você tem que querer muito, né? Mas de um outro lado tinha o Sérgio,
que falava para mim, você vai ver, 6 meses sem São Paulo, você vai ser outra profissional. Eu nunca esqueci isso que você me falou. Tinha o Granato, que eu ligava, falava, Granato, e aí, o que eu faço? Ele, vem, mas não é fácil. Então, eu ficava ali, né, buscando vocês. Mas, de um outro lado, eu tinha o Moisés, que era o meu ponto de ligação, assim, com São Paulo, pela questão da Cirela, que eu trabalho. Você conheceu num evento que não era do mercado imobiliário. Não. Então, acho que a importância também de eventos fora do mercado. Perfeito. Eu fui num evento do Ricardo Natali, do Singulé, do Experience Club, que eu conheci pelo Instagram. Na verdade, eu fiz uma conexão com ele, porque eu repostava as coisas que ele postava, e aí ficava aquela troca de admiração. E aí ele me convidou para vir, e quando eu cheguei, estava o Moisés, estava o Bruno, não sei se você conhece o Bruno, que é da Deled, que é o vice-presidente da Deled, que são os painéis, que tinha trabalhado na Cirela. E aí, quando eu cheguei naquele evento do Experience Club, que é um outro mundo, as pessoas altíssimos, os grandes líderes de São Paulo, eu chego lá, já na entrada, tenho vários manobristas, modelos, eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui, tio? E aí, Deus é tão perfeito que na entrada, esse meu amigo me encontrou, o Bruno Marmo, e falou, Gabi! O que você tá fazendo aqui? Eu falei, também não sei, mas eu tô aqui, ele maravilhoso, deixa eu te apresentar. E aí ele tava com o pessoal da Cirela, tava com o Gui, que era do marketing, tava com o Moisés, tava o Bruno e tava o pessoal da Deled. Aí ele me apresentou, e aí foi ali que eu me conectei com o Moisés, e ele falou, já ouviu falar na Cirela? Eu falei, esse é o meu sonho. Eu tinha esse sonho, realmente, eu digo que a minha ligação com a empresa tinha algo ali que me chamava atenção e que eu sonhava. E aí o Moisés ficou 1 ano e meio, vem, eu vou te ajudar, você não tá só, tá aqui os números, compara os números, olha o que a gente tem aqui. E aí, graças a ter encontrado alguém no caminho que acreditou em mim, eu vim para São Paulo. Acho que eu digo que se eu não tivesse tido essas conexões, eu não estaria aqui. E por coincidência da vida, o Ronaldo Comé é Ronaldo Horn, mas não tem nada a ver com o Horn da Cirela. São sinais, né? Você tem que aprender a observar os sinais. E, bom, quem não conhece a Cirela é uma das principais empresas do Brasil, acho que todo mundo conhece, presença aí muito forte em São Paulo, Rio, Porto Alegre, e uma empresa de cultura judaica. É uma empresa muito forte, o seu Eli, ele passa isso para todo mundo, e você está lá, vai fazer 2 anos e meio. O que você aprendeu na Cirela que te tocou, que você... sei que é muito forte a questão do voluntariado, da questão do filantropia, que o senhor ele passa para todo mundo. O que te marcou na Cirela que você leva para sua vida? Eu acho que eu entrei uma menina na Seller, lá na Cirela, na House, e hoje eu me tornei uma mulher graças ao que eu aprendi na empresa. E não aprendi só a vender imóveis, ou a me relacionar, ou ferramentas, ou com os colegas em si, mas eu aprendi muito sobre a cultura, sobre a ética, sobre pensar nas pessoas, sobre a filantropia, que é algo que a empresa prega e vive realmente, né? Os gerentes, eles têm um grupo do bem, sim, onde eles fazem legal. Doações, onde eles se preocupam. Você vê no dia a dia pessoas que estão ao nosso redor, às vezes um segurança, que aconteceu um acidente e todo mundo se une. Então, essa sensação de pertencimento, de família, e de que você está num lugar que você está protegido, digamos, e que você pode confiar, né? A empresa é muito ética, a empresa paga muito certo, a empresa ela não falha. Não vai te enganar, você sabe que ela não vai te enganar. E ter essa segurança num mercado que muitas vezes é muito traiçoeiro, te dá uma paz para você dormir e uma alegria ao acordar e saber que você está indo para um lugar tão abençoado. Eu falo que a Cirela... Ninguém vai puxar teu tapete, você sabe que... E a empresa é uma empresa abençoada. E eu acho que são por eles vivenciarem esses valores que faz com que o universo
abençoe e faça com que a gente tenha muitos frutos estando lá. Não só financeiros, mas como ser humano e pessoa. E o seu Eli sempre doou, sempre ajudou muito, mas ele nunca aparecia tanto. Nos últimos anos, alguns anos já, ele vem aparecendo bastante, incentivando, né, mais e mais pessoas doarem, porque ele sabe que ele tem um papel fundamental em fazer com que pessoas também sigam o caminho dele. Ele, acho que foi o primeiro brasileiro a entrar naquela lista que mais de 60% da fortuna dele ele vai doar, então não fica para a família. E ele tem como meta de vida fazer com que mais pessoas doem e ajudem o próximo. A história dele é linda, né? Ele vem da Síria sem nada e começa a trabalhar, a vender no momento de inflação. Como que é você, Gabi Paloma, na filantropia? O que a Cyrela te impulsiona a fazer que talvez você não fazia antes? Na verdade, eu já tinha uma questão do meu dízimo. E esse dízimo eu aprendi lá que não é só sobre doar para uma instituição, que você tem outras formas de ajudar as pessoas e nem sempre são as pessoas que só estão ali numa área de risco. Às vezes, um porteiro que está ali, quebrou o celular, não tem condição, e você ali ajudar e tentar ajudar as pessoas e diariamente no seu dia a dia. Não é sobre a quantidade, mas sim o gesto, saber que de pouquinho em pouquinho você vai mudando a vida e o caminho das pessoas, porque a gente não está aqui sempre, né? É mais sobre o legado que a gente vai deixar. Então, eu sempre tive, mas isso ficou muito mais aflorado por entender a importância e saber que isso só agrega, não só o profissional, mas como todo o legado que você deixa na terra, né? Eu tive semana retrasada em Goiânia com o Flávio Mendonça, que para mim é um dos caras mais sensacionais do mercado, e ele usa uma frase que eu acho muito legal, eu nunca tinha visto, que ele não é um corretor de imóveis, ele é um encantador de imóveis. Maravilhoso. E você tem uma frase que você usa que você proporciona experiências de alto padrão. Sim. Você não vende imóveis. Que são essas experiências? Sérgio, eu tento olhar cada pessoa de uma forma única. Então, eu tento entender como que eu posso servir essa pessoa focada numa experiência dela entender que ela é importante no processo e que ela é o principal personagem ali na relação comigo e no processo de compra de imóveis. Então, muitas vezes, um cliente meu chega de fora, eu envio flores, ou eu peço para o carro buscar ele. Às vezes, alguém da família que tem a assinar já falou, eu estou pedindo para alguém buscar, a forma que eu recepciono, o pós-venda, que a gente consegue encantar. Eu tenho um hábito de dar alguns objetos que a gente vai pensando no cliente naquele processo. Cada cliente é único. Cada cliente é único. Eu não dou algo igual, eu não trato igual. Então, eu foco realmente no que pode ser importante para ele, não são grandes gestos, né? A gente fala lá na empresa que é o feijão com arroz bem feito. Então, às vezes, a gentileza de você recepcionar e você oferecer um chocolate, um café, uma água, e você ter, às vezes, um item especial ali para dar no final de um atendimento. Então, eu acho que essas são experiências que a gente vai, ao longo, proporcionando para os clientes e não focando na venda mesmo, focando no atendimento e na construção do relacionamento. E é verdade que, final do ano passado, você estava de férias, você largou suas férias, voltou para São Paulo para atender aí cliente, fazer mais venda? Foi, na verdade, eu fui para Fortaleza dia 19 de dezembro e estava com o contrato rodado. E no dia 23, a cliente me mandou mensagem. Dia 22, no dia do meu aniversário, dia 22 de dezembro, ela me enviou uma mensagem e falou assim, eu quero ir lá de novo, que eu quero medir alguns espaços, e meu marido quer de novo na segunda-feira, mas não é certeza. Pode ser que a gente passe lá no dia do Natal. Precisa ser com você? Eu falei, não precisa ser comigo. Mas se vocês quiserem, para mim é uma honra poder, eu quero estar do lado de vocês, porque quero tirar todas as dúvidas. Ela falou, tá bom. Eu ofereci até uma outra pessoa para ir, que era, falei assim, o supervisor pode ir, tá? Ela falou, não, se não for você, a gente pode deixar até para depois, quando o ano virar a compra. Mas a gente
ou vai só, ou vai com você. Tá. E aí eu peguei, quando ela falou isso, eu arrumei minha mala, fui pro aeroporto, peguei o primeiro voo que tinha, passei o Natal aqui, cheguei aqui 6 horas da manhã do dia 24, sem saber até se a cliente iria. Pegou aquele voo de madrugada, aquele voo bom de Fortaleza para São Paulo. Eu cheguei 5 horas no aeroporto, consegui embarcar 3 horas da manhã. E aí cheguei aqui 6 horas, falei, eu vou dormir até 10 horas, porque ela não me avisou se vai ou não vai. Quando foi 11h30, ela me mandou mensagem, estou chegando em meia hora. Tomei um banho e me arrumei. E gravando. E gravando. E fui correndo atender a cliente. Ela não ficou nem 20 minutos, foi só tirar uns detalhes. Ela sabia que você estava em Fortaleza ou não? Sabia. Trouxe um presente até para eles, uma cachaça. Falei assim, eu trouxe especialmente uma cachaça para vocês. E aí, na segunda-feira, eu fui atender de novo. E faz parte, né, Sérgio? Era uma venda importante, não só por ser uma venda importante, mas eu sentia que o cliente precisava de mim naquele momento. Mas isso mostra que para você o cliente importa 100%. Você vive para o seu cliente. Sim. Você pode sair de Fortaleza de madrugada para estar aqui de manhã para atendê-lo. Às vezes de uma venda que já estava feita, mas ele fazia questão que você atendesse ele. E a gente aprende, porque eu já tive casos de passar para outro corretor e a venda cair. E você fala, mas como que essa venda caiu? Estava redonda. E a venda caiu porque, às vezes, um corretor omitiu uma coisa ou falou alguma coisa que o cliente, que eu não controlo. Às vezes nem omitiu, às vezes o cliente não pergunta. Ele acha brechas para fugir da venda, então, da compra. Isso você não controla. Então, quando é um cliente que eu vejo que ele precisa realmente de mim ali, até para ele tomar a decisão, eu movo mundos e fundos e não atendo 2 horas da manhã, 3 horas, 4 horas. Eu faço o que é preciso ser feito. Agora, você chega em São Paulo em junho de 20, né? Na Dia 13 de junho. 13 de junho. E em 21 você já virou campeã de vendas ou 22? Não, 22. não. Foi 22. 22, eu ano cheguei passado. Em 20. No primeiro ano, quando eu cheguei, eu chorei os 6 primeiros meses, né? Você morava junto com alguém? Como que é a história? Com uma amiga? Na verdade, você pagava um quarto? Qual que é a história? Na verdade, eu vim, assim, teve a pandemia. Começou em fevereiro. Fevereiro de 2020. De repente, todas as obras no Ceará pararam. Diferente daqui. Sim, o Ceará parou. O Ceará pararam as obras. Eu me vi morando com meus pais, porque eu tinha voltado de um intercâmbio. Meu pai fica aqui para você juntar um dinheiro, até você se capitalizar. E correndo o risco de vida dos meus pais, de passar um Covid, então eu me tranquei. As negociações que eu tinha umas 2 negociações, uma de 2 milhões e pouco, e outra de 1,5 milhão, caíram. Cliente, todo mundo travou. Né? Que esse perfil de cliente de alto padrão é um empresário, né? Então, quando vem esses abalos, todo mundo fica alerta, né? A gente não faz movimentos, a gente para observar. Sim. E foi isso que aconteceu, né? O mercado retraiu, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo. E aí eu me vi, fevereiro, março, abril, maio, trancada dentro de casa, minhas vendas caíram, vivendo com o dinheiro que eu tinha ganhado, e precisava tomar uma decisão. E eu vou ficar aqui porque eu já estava no processo de vir para São Paulo há 1 ano e meio. Ou seja, eu nunca tinha tomado a decisão de mudar, porque eu sempre estava com negociação. É muito difícil, a gente não quer largar o osso, né? Tenho venda. Quando parar, eu vou. E nunca parava. Então, eu vim, depois de estar 4 meses trancada, gastando o dinheiro que eu tinha guardado, eu vendi um carro, decidi vir, vendi um carro em 1 semana, peguei um avião, vim para São Paulo, liguei para uma amiga que eu já ficava na casa dela aqui nos Jardins, e falei, amiga, eu tô indo para aí, como é que é? Eu posso ficar aí e tal, eu alugo o quarto e tal. Ela já falou assim, tá, o apartamento tá vazio, porque eu tô em Marília, que é a Cris, que é uma amiga minha. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo, tava em Marília, a empresa botou home office, a gente tá aqui em Marília, o apartamento tá lá fechado, faz o seguinte, vamos dividir as contas, você fica lá até a gente voltar. Era R$ 2.500. E eu fiz um cálculo... A metade de R$ 2.500. A metade de R$ 2.500. Você pagava R$ 2.500? Eu pagava R$ 2.500.
E eu tinha vendido um carro por 30 mil reais. Eu tinha comprado o carro, tinha 4, 5 meses. Tive que vender perdendo, que eu queria vender logo para poder vir. E 2.500 o quarto. Só que eu quis ficar lá porque era perto de tudo, bem localizado, eu já conhecia o prédio. Era um lugar familiar, né? Te dava uma segurança. Me dava uma segurança. E os Jardins, segurança. quem é de fora de São Paulo, adora os Jardins, né? Sim. O bairro Oscar Jardim São Freire, Paulo, Oscar Freire. Jardim Paulista. Paulista, tá bem situado. Estou num lugar legal. E quando deu um mês, ela me ligou, que eu estava lá. Porque qual foi o meu raciocínio? Se eu venho com um pouco de dinheiro, que não é pouco, mas eu tinha 30 mil reais, eu fiz um cálculo para gastar 6 mil reais por mês. Imagina. 6 mil reais dividido, eu tenho dinheiro para 4, 5 meses ali. O primeiro mês já dobrou. Se der errado, eu volto para Fortaleza, por causa dos meus pais. Se der errado, eu volto para Fortaleza. Mas não queria voltar, né? Que tomei a decisão, meu pai falando que não ia dar certo, todo mundo falando que não ia dar certo, isso te dá combustível. Eu falei assim, não, vai dar certo, tem que dar certo. Eu peguei esse apartamento, em um mês minha amiga falou, o seguinte, amiga, eu vou entregar o apartamento, a gente decidiu que vai ficar em Marília, o que você quer? Você quer assumir todo o apartamento ou você... O que você vai tomar? E aí eu liguei pro meu pai. Disse, pai, é o seguinte... E eu gosto de dar uma... Ele vai ver isso aqui. Eu gosto de dar umas cutucadas nele, sabe? Tipo, pai, é o seguinte, eu vou assumir aqui o apartamento. O 2.500 vai virar? Vai virar 4.700 reais. Ele falou assim, você tá usando droga? Alguma coisa? Porque assim, é diferente da realidade de Fortaleza, né? E eu falei assim, mas de onde é que você arrumou esse dinheiro? Que você foi com 30 mil. Você já até fez uma vendinha aí, mas... Que coragem é essa, né? Eu falei assim, pai, é o seguinte, se eu for perder tempo procurando outro lugar, eu estou perdendo tempo de venda. Eu estou num processo de aprendizado, eu estou num processo aqui de foco 100% aqui. Qualquer coisa que seja tirar do meu foco é perda de tempo. Eu prefiro pagar para ter tempo. Então eu vou assumir. E em vez de eu pensar que não vai dar certo ou que é muito caro, a conta é outra. A conta é, eu vou trabalhar mais até dar certo. E eu vou pagar esse apartamento. Hoje eu estou lá, vou fazer 3 anos já. Pago, moro só, e tá tudo certo. E isso provou que eu tomei a decisão certa, né? Mas chorava. 6 primeiros meses eu chorava, aquela varanda. Meu Deus, o que é que eu fiz? Aí com um mês, antes de fazer a primeira venda, com 3 semanas eu fui na igreja, pedi para Deus falei, Deus, fala comigo, me dá uma resposta. Eu chego na igreja, o padre tá falando, volta pra tua terra. Eu falei, meu Deus do céu! Meu Deus, eu pedi que ele falasse comigo, ele tá mandando eu voltar. E eu falei, não, mas eu não vou voltar, não. E fiquei com 3 semanas, eu fiz a venda. Eu liguei pro meu pai numa segunda-feira, Sérgio. E falei, pai, eu vou voltar. Porque essa conta não fecha. É demais, isso é enlouquecedor. Eu recebia 40 e-mails por dia, 20 e-mails, assim. Era algo que é o ritmo de São Paulo, mas para quem vem de fora é assustador. É assustador. Só que com o tempo vai fazendo sentido, vai deixando... Eu acho que foram 6 meses para a ficha cair e começar a entender. Em São Paulo, a cidade, Zona Oeste, Zona Sul, Zona Norte... É enlouquecedor. 6 meses você entendeu a cidade. Não, 6 meses começou a fazer sentido. Eu comecei a falar assim, sei onde é que eu estou agora. Mas eu tive muitas pessoas ao meu redor, né? Agora, você morou em cidades, Rio, Dublin... Lisboa, eu passei um tempo em Lisboa, Fortaleza. Metrópoles, cidades super movimentadas. O que te assustou? O que mais te impressionou em São Paulo? Que você falou, nossa... Eu acredito que o profissionalismo que era feito ali dentro na Cirela. Não existia o amadorismo. O que existiam ali eram profissionais e processos de ponta. Eu trabalhei no Itaú, eu trabalhei no Santander, que são referência de mercado financeiro mundial. Então, é CRM, é relacionamento, é giro de carteira, é crédito, é juros. E eu encontrei ali algo que era mais ainda.
tudo era muito mensurado, tinha que acompanhar quantos leads entrava, tinha que passar esse resultado, eram e-mails, todo dia eram informações, entrou unidade, saiu. De repente eu me vi num supermercado de imóveis com informações. A cada minuto eram informações e eu tinha que assimilar todo aquele processo numa cidade que eu nem conhecia. Então, eu acredito que foi o susto, o baque de que, assim, o buraco é mais embaixo. E nem todo mundo aguenta isso. E você vai ter que correr, né? Você vai ter que... eu olhava para o lado e eu falava, gente, mas eu achava que eu era boa, mas eu tô vendo que eu sou nada. Mas é só o susto do começo, né? Minhas amigas falavam isso, quando você chegar em São Paulo, você vai se assustar, porque você vai ver as pessoas trabalhando 14 horas por dia, de segunda a segunda, e você vai achar que aquilo é impossível. E com o tempo, né, o ser humano se adapta a tudo. E aí eu fui me adaptando. E o jeito de se vestir em São Paulo mudou muito em relação à Fortaleza? Eu sempre gostei de me vestir bem. Mas do frio, Então, é difícil, né, Sérgio? São Paulo não é para amadores. São Paulo não é para qualquer um. Você tem temperaturas diferentes no mesmo dia. Fortaleza você não tem isso. É frio, é chuva, é calor, da noite para o dia você acorda, tá um frio danado, no outro dia você sai com a blusa, tá calor no final do dia. Não tem lógica. Não tem lógica. Clareia, eu sempre fui uma pessoa que gostei de acordar com o sol. E quando o sol não vem, como tu acorda? Então, foi difícil. Eu voltei a fazer ginástica com 6 meses. Eu abri mão de tudo para pagar o preço do processo de adaptação. Mas é difícil. Não é fácil. Não é para amadores. Não é para amadores, Sérgio. Tem que querer muito. E o que você faz, muitos corretores gostariam de saber, querem saber, o que você faz para captar cliente? Porque, lógico, a construtora te dá cliente, te fornece lead, visita no plantão, mas hoje, muito das suas vendas não vem mais diretamente da Cyrela. Sim, da onde vem os clientes da Paloma? Sérgio, eu digo que eu trabalho em quase todas as frentes possíveis de captação. E eu sempre vou mensurando e colocando mais tempo, mais investimento, onde está dando mais retorno, e eu entendo que isso vai o tempo inteiro mudando. Hoje pode ser que o portal está dando, amanhã é um Facebook, depois é um Google Ads, depois é um networking, depois é um Instagram, depois é um TikTok, é uma panfletagem, é um ponto de captação bom, é um giro de carteira que sua carteira começa a ficar pronta, às vezes, para comprar. É uma carteira que eu trouxe do Ceará, que eu tenho clientes maravilhosos, Dr. Sá. Não, é porque meus clientes, eu sou muito abençoada, os meus clientes são muito especiais. Então, eu trouxe Dr. Sá, Luana, que são clientes do Ceará, que continuam comprando aqui, eu continuo administrando a carteira das opções de imóveis deles. Então, a minha captação vem Facebook Ads. Paloma, você agora está com anúncio? Não estou. Porque nesse momento não está me trazendo um retorno. Eu tenho Google Ads, já fiz Google Ads, hoje eu estou? Não estou. Eu tenho patrocinado, está com patrocinado? Estou. Pelo incrível que pareça, o patrocinado me trouxe mais resultado do que um Facebook Ads. Patrocinado do Google? Do Instagram. Do Instagram. O turbinar. Tá. Muita gente fala, não dá mais certo. Impulsionar. Brincadeira de criança, ok. Mas dentro das ferramentas me traz muito resultado. Por que eu vou deixar de fazer? Então, o patrocinado, os portais eu já fiz, os portais pararam de dar certo, voltaram agora a dar certo. Então, portal, ponto de captação, às vezes eu pego uma churrascaria. Você paga alguém para... Isso, para alguém para ficar. Mas eu já panfletei. No Versace, eu panfletei num sinal da esquina ali da HMI. Então, eu vendi uma cobertura no passado de um pirata, que domingo eu fiquei lá com a cadeirinha sentada sozinha. Maravilhoso. No Legacy. 4 horas passou um cliente e eu vendi uma cobertura. Explica o que é pirata, para quem não sabe. Pirata, antes de ter um lançamento, os corretores, eles fazem uma plaquinha, ficam em frente ao terreno, passando informações. Não tem stand? Não tem stand, não tem, às vezes, não tem nem a metragem exata ou exatamente como é que vai ser o projeto, mas a gente sabe. Vai ser uma torre, 2 torres, mais ou menos 200 a 230, a gente tem uma ideia, a gente nunca passa 100% de certeza
porque pode haver alguma alteração ali, não é oficial. Tá aprovando o projeto. Não é oficial. E aí a gente fica ali cadastrando aqueles interessados, o vizinho. Caderninho. Sem água, café e nem ar-condicionado. Nada. E a gente fica ali anotando aqueles prospects, aqueles leads que a gente fala, né? Que estão ali passando. Que eu sempre falo, o cliente... São os melhores, né? São os primeiros clientes, são os vizinhos que estão a pé na rua. E eu sempre falo, o cliente que quer comprar imóveis, mesmo que ele entre no portal, mesmo que ele veja o seu anúncio, quando ele está mais aquecido para comprar, ele vai pegar o carrinho dele no final de semana e ele vai sair rodando exatamente o local que ele quer morar. Aquele bairro, aquela localização. Então, a prospecção, eu vejo que é um dos grandes problemas dos corretores, né? Ele, às vezes, é bom ali consegue vender, mas ele não tem o funil de vendas da prospecção, né? A captação dele, ele atende 2, 3 clientes, às vezes, por semana, e, às vezes, ele não entende por que ele não está tendo uma grande conversão, porque, na verdade, o funil dele é ali, o topo de funil não está sendo... Ele não está captando o volume necessário para ele ter o tanto de vendas que ele precisa. Então, o pirata é isso, é você ficar lá, sentadinho, esperando o cliente passar, mas sentadinho existe ou em pé, né? Ou em pé. Mas tem um segredo. No sol, no frio. Mas tem um segredo. Você tem que saber abordar. Você tem que saber o que falar, como encantar aquele cliente ali naquele momento, né? Porque você não tem maquete, você não tem decorado, você não tem nada, você não tem ferramenta, você tem talvez Não, você não tem nada para mostrar. Nada. Você tem um discurso. E, na verdade, esse cliente que eu vendi essa cobertura, eles passaram e não pararam para me perguntar. Eu fui até eles. Eles passaram, vi um segurança, encostou assim, ia chamar o segurança, e eu fui lá e perguntei se eles precisavam de alguma informação, porque eu era da Cyrela. E aí eles falaram assim, tem cobertura? E eu disse, tem, voltou, tem 3 dias. Ou seja, se eu não tivesse antenada nos e-mails, no processo, eu nem saberia que essa cobertura teria voltado e eu não teria ali para responder, prontidão. Eu já abri na hora no celular a apresentação, já peguei, já passei. E na semana seguinte a gente estava na consultora sentando, negociando. Então, uma venda de? 4 milhões e 100. Do pirata. Do pirata. Lindo. Lindo, né? Maravilhoso. Maravilhoso. E falando um pouco sobre a mesa, sobre a negociação. Você falou do funil de captação, prospecção. E na hora que o cliente chega, senta para negociar, como que é a Paloma na mesa? É a parte que eu mais gosto. A parte que você mais gosta? Eu amo negociar, eu amo fazer mesa. Eu acho que é a parte mais gostosa, porque eu tenho muita clareza, Sérgio, do processo de vendas. E eu entendo muito bem que as portas devem ser fechadas. Então, quando eu vou sentar numa mesa para negociar, a gente já fez acordos anteriormente de que se eu estou sentando para negociar, entende-se que o produto atende ele na questão de gosto. Nós agora vamos falar de valores. Então, a negociação, ela começa lá no começo, quando você recebe ele e pergunta a ele como você quer que eu conduza o seu atendimento. Você pode, no final eu vou me comprometer a apresentar da melhor forma, vou fazer um atendimento de excelência, mas eu preciso que no final você me diga se esse produto te atende ou não. Eu só preciso que você seja transparente e honesto comigo. Então, a negociação já começa ali, né? Quando você fala para o cliente assim, você pode ir numa quarta ou numa quinta, e se você for atrasar, me avise. Se você tiver que desmarcar, me avise com tantas horas de antecedência, que eu farei o mesmo com você. Então, né, a negociação ela vem acontecendo desde o primeiro contato. Não é só na mesa. Não é só na mesa. A mesa ela flui muito mais fácil e muito mais gostosa, sem dor, quando você começa a fazer acordos desde o começo. Então, a mesa, para mim, é muito gostoso, porque eu gosto de trabalhar com números, né? Como eu trabalhei em banco, acaba que aquela parte é muito gostosa, é muito gostoso fazer o planejamento financeiro do cliente, então, entender onde é que vale a pena ele tirar dinheiro, montar o fluxo que seja ideal para ele abre ali o jogo, né? Então, a negociação é muito gostosa e eu sou dura na negociação, assim. Não fizemos um acordo lá, que se chegasse aqui, se tivesse dentro, estava fechado, então não adianta voltar agora. E meu pai me ensinou muito a questão de tomar cheque, né? Quando eu entrei lá agora é Pix.
Agora é Pix. É Pix. Quando eu entrei na outra consultora que eu trabalhava, eu falei assim, acabou cheque. Não existe cheque. Isso de cheque não existe. Falei, ok, mas eu tenho que achar alguma forma de pegar de prender o cliente na palavra dele, né? Porque o cliente, meu pai falava assim, o cliente fica doido que você tome o cheque dele. Na verdade, ele está te pedindo, só que ele passa por vários corretores que não sabem fazer o fechamento. Não sabe fazer o fechamento. Precisa do gerente ou do diretor junto. É isso, porque venda, na verdade, é você entender as dores, os sonhos, os anseios. O fechamento é você conseguir com que o cliente tome a decisão. Então, são artes que se comunicam, mas fazer com que o cliente tome a decisão é realmente ali o que faz a diferença de um corretor que tem sucesso e o outro não. Eu gosto de tocar toda a minha venda do começo ao fim, porque a minha pós-venda é feita... Eu faço muita venda no pós-venda, então eu cuido muito do cliente em todo o processo. E a negociação, para mim, é muito prazerosa, porque é números. A gente lá tem uma equipe também para ajudar, mas se eu puder conduzir tudo, eu faço tudo só. Mas eu chamo meu gerente também, porque às vezes o cliente gosta, né, de ter ali, sentir aquele respaldo, que a empresa realmente, um cargo a mais, um cargo acima, tá sabendo do que está acontecendo. Às vezes ele acredita que o diretor, o gerente pode realmente dar, e pode, às vezes, ter uma margem que eu não tenho. Então faz parte ali da mesa, aquele teatro, o gerente entrar, às vezes o diretor, para trazer realmente uma melhor experiência para o cliente e segurança, né? E na minha apresentação do Conecta Imob de 22, eu fiz, o tema era os 9 atributos do corretor de imóveis de alto padrão. E um dos atributos que eu coloquei deixa eu me lembrar agora qual que era acho que habilidades técnicas, alguma coisa assim. Eu vou resgatar aqui. E aí eu trouxe 2 exemplos, e um foi você. Você nem sabia, você tomou um susto quando apareceu a sua foto. Eu nem acreditei, eu falei, gente, eu não acredito que o Sérgio me deu esse presente. Eu não dei nada, eu só ilustrei com exemplos, porque eu tive uma sacada um pouco antes, eu ia só trazer as habilidades. Aí eu falei, eu vou trazer as pessoas, eu vou encaixar as pessoas que eu sei do mercado, e vou trazer o Flávio para ilustrar aqui, o Cleves para ilustrar aqui, o Augusto Braga para ilustrar aqui, o Ricardo... E aí a Paloma, a Gabi, para falar a sua formação, porque assim, você no stand de venda você não vê muitos advogados que hoje são corretores. Sim, então você tem uma habilidade, principalmente na mesa, numa negociação de contrato, quem nunca viu um contrato de uma compra de lançamento, são algumas páginas, ou o digital está um pouco mais fácil, mas muitas vezes você perde uma negociação por causa de contrato. E o que te ajuda isso nesse lado advogada? Já te salvou algumas vendas aí? Muitas. Primeiro que eu vendo isso para o cliente, né? Você tem uma corretora, mas você tem uma advogada que vai te ajudar a te direcionar no que é melhor para você, né? Lógico que a gente sabe que os contratos são padrão, né? Meio que padrão, mas falar para ele que tem alguém que vai dizer o que significa aquilo, como é que aquilo pode... quais as leis que regem, traz uma segurança jurídica no processo para o cliente, né? Que normalmente ele tem um advogado junto, né? Tem, e o bom, a gente também tem lá, a gente tem a doutora Ieda, tem um jurídico, doutora Ieda, Dani, tem o Pablo, a gente tem uma equipe lá que também passa essa segurança para o cliente. Não é só o que eu estou falando, né? Tem todo um jurídico especializado nisso, e o bom é que o nosso jurídico ele é comercial. Então, ele sabe falar a linguagem da venda. É pró-venda, e isso faz muita diferença. Não sei se você já teve experiência de estar com... Que a maioria não são, né? Às vezes o cliente ele manda o contrato para um advogado que não é do mercado imobiliário, não tem especialização em direito imobiliário, não trabalha com isso, e muitas vezes passam direcionamentos que não fazem sentido. Então, quando a gente tem aí o meu conhecimento, o conhecimento de toda a área, faz realmente diferença total na venda, né? Então, na palestra do Conecta, eu coloquei competências técnicas. Eu falei de finanças, jurídico, indicadores do mercado e arquitetura. Eu citei tanto o Thiago Granato, meu sócio na Missão do Padrão, que o Thiago pode conversar de qualquer assunto, ele está sabendo de qualquer assunto. E você, para falar, eu até coloquei, Paloma Albuquerque, formada em Direito com mestrado em Administração de Empresas, corretora de imóveis especialista em lançamentos de alto padrão na Cirela.
Então, faz muita diferença esse atributo que você tem que é seu. Faz muita diferença, tanto a parte jurídica da assessoria que eu posso dar para o cliente. E financeira, que você trabalha em banco, então... Financeira. É muito gostoso, porque quando o cliente ele vai assinar, eu falo assim, ó, dá uma lida e depois a gente vai bater item por item. E eu sei todas as cláusulas. Eu aprendi, a gente não nasce sabendo. Você aprendeu. Mas eu aprendi Você as estudou. leis que estão resguardando, né? A lei do distrato, o Código Civil. Então, eu consigo dar um direcionamento e falar todas as cláusulas com o cliente. E o que eu não sei, eu tenho uma equipe... Você busca alguém para te ajudar. É isso. Então, a parte financeira, né? Falar de investimento. A minha linguagem é muito de investimento com o cliente. Agora, fora a parte de tráfego que você faz de aquisição de clientes, você tem também indicação, que eu acredito que hoje é uma fatia importante dos seus clientes bem atendidos, que indicam aí para amigos, familiares. Hoje, graças a Deus e com muito trabalho e esforço, eu conquistei uma carteira de clientes muito leais e que eles compram com frequência comigo. Com recorrência. Então, aquele fato que o cliente comprou um imóvel... eu tenho um cliente que já comprou 10 comigo, quer comprar mais. A gente já tem eu tenho um cliente que comprou 10 e a gente já tem um plano para ele comprar mais 40 imóveis em 2 anos. Então, eu faço essa construção do patrimônio também com o cliente, esse direcionamento. E é uma troca muito boa, porque eu aprendo muito também, né? Que é muito parecido com o perfil de um consultor de investimentos. Sim. De uma corretora de valores. Então, você deixa de ser só corretora, você vai olhar um pouco 360 graus desse cliente. Isso. E montar realmente um plano de vida para ele. Eu digo que eu tenho muitos clientes que eu montei uma aposentadoria imobiliária. Ou seja, são clientes que fizeram um plano de em 5, 6 anos comprar 10 imóveis para poder se aposentar e ter essa renda de imóveis. Então, assim, eu tenho uma carteira de muitas pessoas que é o primeiro imóvel, já está no segundo, já está indo para o terceiro, e eu nunca nem vi pessoalmente. São todos... Você nunca nem viu pessoalmente? Nunca nem vi pessoalmente. Mas confiam em mim de dizer o que eu falar ali. E muitos nem moram em São Paulo. Muitos não moram fora do país até. Ou fora do país. Mora fora do país. E hoje, com a questão da digitalização, tá tudo muito mais fácil de fazer uma assinatura digital, E é muito mais fácil você também saber com quem você está falando. Hoje, jogar o nome Sérgio Lange no Google, eu sei quem ele é. Se eu entrar no Instagram dele, eu sei quem é a família dele, eu sei que é uma pessoa real. Você quer saber se ele tem algum problema? Você vai ali nos comentários ver se tem alguém... É rápido de achar. É rápido. Então, o meu Instagram também me ajuda muito nisso, né? Nessa ideia. A pessoa vai lá ver quem é, não, de confiança. Se ela não for, se ela fizer alguma coisa errada, eu cancelo ela no outro dia. Porque o digital é muito bom, mas... Você tem um lado bom, você tem um lado ruim. Mas você tem um lado que pode, qualquer momento... O que é o lado ruim do digital? É o lado da exposição, e eu vejo que ninguém é perfeito, e às vezes a gente pode falar algo que às vezes não cabe bem no momento. A gente erra, né? Quem fala só tudo perfeito, ou às vezes tem uma opinião que depois a pessoa mesmo muda. Então, tá no digital te expõe muito. É uma fatia de 2 gumes. Você pode se dar muito bem ali e ter uma grande visibilidade, porém uma falha de alguém pode chegar e falar que você é mentira. E você também fica com um teto de vidro, né, Sérgio? Se alguém amanhã quiser mentir e falar... Inventar uma história. Isso pode virar uma verdade. Uma fake news, e até você provar, de repente, já destruiu a carreira de um profissional. Então, tem que ter muito cuidado no lado bom e os 2 lados da moeda, né? E o assédio? Tem assédio no Instagram? Aquele cliente que não é cliente, que quer... Eu sou chata. Você é chata? Eu bloqueio logo. Você já sabe que é besteira. Eu tenho um feeling muito bom. Eu acho que eu tenho um resultado de vendas porque eu consigo ter de tanto a gente trabalhar, a gente começa a criar um feeling de saber quem é comprador, de quem não é comprador, de quem quer, na verdade, chavecar, de quem realmente está ali sério. Então, eu corto logo. Eu bloqueio. Mas sempre tem. Eu não tenho tanto, acredito. Todo mundo fala, você deve ter muito. Eu não tenho tanto, gente. Eu acho que eu acho que eu sou brava, eles têm medo. Não tem tanto, não. Tem de vez em quando eu bloqueio, tiro. Não sou muito paquerada, não. Eu falo todo dia, tô solteiro, preciso de uma ajuda. Você fala todo dia que tá solteiro, precisa de ajuda. Então, para onde manda os currículos?
Então, é que tá fechado agora. Então... Tá fechado? Tá eu em balanço. Gosto de ser solteira. Eu gosto de ser solteira. Gosto de ser solteiro. Eu gosto de ser solteiro. E o esporte na sua vida? Você documenta muito o seu dia a dia no esporte? É algo que te faz bem, que você precisa fazer? O tênis? Fala também do tênis. Não, o esporte é minha vida. Eu sou apaixonada. Uma vez eu estava no stand, a gente estava lá no mesão, eu estava com o Cláudio, meu gerente, e a gente estava conversando assim, se você ganhasse agora na Mega Sena e não fosse mais trabalhar, vamos dizer que o que você faria se você não fosse corretora? Não pode ser mais corretora, acabou, você tem uma fortuna na conta. Falou assim, eu viraria atleta profissional. Ele olhou assim pra mim e falou assim, quê? Eu disse, eu acordaria 5 horas da manhã, aí eu ia fazer triatlo, eu ia correr, eu viver pro esporte, com o peitito. Ele falou assim, Deus que me livre, acho que você tem problema. Aonde que eu ficar melhor? Eu vou pegar um jatinho, vou comprar um apartamento em Nova York, eu vou nos melhores restaurantes, a outra tá falando que ia acordar 5 horas da manhã pra correr. Então, eu amo esporte. O esporte, o tênis foi um esporte que eu comecei com 10 anos de idade. Você chegou a jogar campeonato? Joguei. A gente fala que profissional do juvenil, né? Que é aquela época que a gente treina o dia estuda, treina, faz musculação e final de semana a gente tá viajando para competir. Mas até quantos anos você jogou? Até os 23. Ah, bastante. Foi, eu joguei universitário, eu dei aula de tênis, né? Olha as conexões. O Bruno Marmo, que é aquele que eu fui pro Experience Club, que me apresentou Moisés. Eu fui professora de tênis dele quando eu tinha 21 anos. Depois que eu voltei do Rio, que eu fiz uma parte da faculdade. E o tênis me ensinou muitas lições. Primeiro que meu pai me colocou porque ele falou assim, você vai ser uma mulher de negócios. Meu pai sempre botou na cabeça que eu seria uma mulher de negócios. Então ele falou, você vai ser Como é que chama seu pai? Lucas. E ele falou assim, você vai ser uma mulher de negócios. Então, para ser uma mulher de negócios, você tem que jogar tênis. Porque todos os altos executivos, todos os empresários jogam tênis. Então, para você estar na roda com eles, você tem que jogar tênis. Aí eu falei, não quero jogar tênis. Não quero jogar tênis. Menina birrenta, filha única, mimada, não quero. O que você... E lá em casa a gente sempre foi muito de fazer acordos, negociações. O que você precisa que eu faça para você jogar tênis? Se eu quero uma prancha de surf. Aí ele falou, se eu te der uma prancha de surf, você faz aula de tênis? Eu falei, faço. E aí eu fui jogar tênis no Círculo Militar, lá em Fortaleza. E nas primeiras aulas, minha professora até hoje fala, a Maureen, eu chegava lá e falava assim, odeio isso aqui, eu não quero jogar isso aqui, eu não quero fazer isso aqui. Com 2 meses eu estava jogando campeonato do clube, ganhando, pirralha, e o tênis me ensinou muito a jogar só, na questão de estar na quadra e assim, a decisão tem que ser tomada por mim, a cada golpe, a cada ponto, eu não tenho ninguém ali para recorrer. A questão de saber que você pode perder um ponto e no outro você pode ganhar e que o jogo só termina realmente quando acabam os 3 sets, né? A disciplina de treinar, de me alimentar bem, de sempre, a cada treino, saber que eu tenho que estar melhor, lidar com a competitividade de uma forma saudável. Então, eu comecei a viajar muito novinha para competir sem os meus pais, então isso já me deu uma responsabilidade, uma maturidade e uma responsabilidade. Então, eu digo que o tênis foi um grande pilar e o esporte é um grande pilar. E eu sou uma pessoa muito ansiosa. Se eu não fizer exercício, eu surto. Então, é meio que um remedinho para eu poder dormir, para eu poder... para as pessoas me suportarem na minha TPM. Muito bom. E sempre documentando. Sempre documentando. Tem momentos que a gente fica... Essa semana que passou, eu fiquei... Tava meio cansada. Tem hora que cansa. Não é fácil ficar gerando conteúdo toda hora. É cansativo, você sabe disso. Cansativo. Mas a gente se esforça, porque a gente sabe que faz parte do trabalho, né? E quando você recebe uma mensagem de um corretor, de uma corretora que se inspira em você, que, sei lá, estava mal e viu você, e algo que sem querer, querendo, você acaba impactando a vida de alguém. É muito gratificante isso? É muito gratificante. Eu acho que essa é a maior recompensa, né, do digital, né? Você deve receber bastante mensagens do Brasil inteiro. Sim, eu recebo muitas pessoas que estão vendo ali uma luz
estão identificando, às vezes, por que não está tendo resultado, assim, fala assim, como é que eu posso querer ter o resultado da Paloma se eu trabalho 3 vezes na semana? Ela trabalha 14, em um dia ela trabalha mais do que eu trabalho a semana inteira, então eu estou errado, eu estou fazendo alguma coisa errada, e não achar que é o mercado que é ruim, que é a política, a economia que tá errada, né? Então, receber esses tipos de mensagem é ter certeza que a gente está no caminho certo, né, Sérgio? Que a gente está entregando algo de valor e que as pessoas estão mudando a vida e estão tendo resultados só se inspirando com a gente, né? Já vale a pena. Já vale a pena. Muito bom. Bom, estamos chegando ao final do nosso episódio. Gabi, infelizmente... Podia ficar aqui o dia inteiro conversando, aqui, ó, papo rende. Quero agradecer a sua participação. Finalmente agora deu certo. Eu que agradeço, Sérgio. Te parabenizar pela sua história aí, que eu conheço há pelo menos 6 anos, né? Então, hoje eu conheci talvez o outro pedaço. Acho que o seu Lucas, o Dr. Lucas, tá orgulhoso. Tá. Hoje ele não reclama mais? Não, hoje ele fica, porque ele é de Fortaleza. E o mercado inteiro me segue. Sim. E ele fica muito honrado e feliz. Fica orgulhoso, né? Fica. Ele chora, ele é... Agora eu falei, né? Eu só disse que ia me ferrar, né? Aí ele falou assim, cuidado de pai, tudo. Eu tô honrando, né? É a profissão dele, né? É muito mais do que uma filha bem-sucedida, né? É sobre passar os que ele me ensinou muito e construir aí um novo mercado, né? Que essa é a ideia, né, Sérgio, que a gente está aqui, né? Alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar? Não? Gostou? Tudo. Maravilhoso. Doeu, mas foi bom. Então, você que está nos acompanhando, deixe seu comentário aqui no YouTube, que você está assistindo no YouTube. Compartilhe com os amigos esse episódio. Marque a Paloma aqui no Instagram, paloma.albuquerque. Paloma Albuquerque. A Paloma Albuquerque, tudo junto, oficial. Já tem fakes ou não? Não tem não. Eu tive que mudar, porque não pegava o nome, enfim. Então, Paloma Albuquerque, oficial. O Vem Pra Mesa Podcast, @Sérgio Langer, marque a gente. E toda semana aqui um convidado que faz a diferença no nosso mercado, toda segunda-feira, logo cedo, 5 e pouco da manhã, já tem um episódio no ar. E a gente começando aqui a 5ª temporada do Vem Pra Mesa. Então, Gabi, obrigado novamente. E para a gente finalizar, um recado final aqui para toda a nossa audiência. Na verdade, eu quero agradecer, parabenizar o Vem Pra Mesa. O trabalho que vocês vêm fazendo é algo incrível. Você é um ser humano incrível, o Thiago e toda a turma que está aqui por trás, né? Que a gente sabe disso. E que a gente possa construir, deixar a nossa história aqui e ser lembrado por ter feito a diferença nessa geração, de construir um legado aí. Para o mercado. Para o mercado. Bacana. Bom, é isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau.